fundo, eu já conhecia o Jacá não estava na reunião que eu estive. Não consigo estar em todos os dias, mas como eu participei do chamado grupo intersetorial, que foi formado durante a pandemia, juntando principalmente profissionais da educação, assistência e saúde, na ideia da defesa da vida, né? Defesa da vida. E aí a gente batalhou, né, na época, para associar o mais possível os temas ligados com a pandemia, vacinação, cuidados para evitar infecções, uso de máscaras, educação, com a questão das condições de vida em geral, né, e a necessidade de ações interinstitucionais e interdisciplinares para o enfrentamento, né? E aí, então eu era muito convidado a fazer palestras junto a professores, junto a creches, né, sobre o tema da pandemia e aí milhares de perguntas, curiosidades, aquelas coisas todas. E eu gosto muito de fazer essas palestras, então por isso que eu já pedi para a Miriam dizer 10 minutos, me avisa, porque eu tenho o gosto meu é de estourar qualquer estouro mesmo, eu sei. São 20 minutos, mas aqui para usar com 10, vai voltar. Eu ia tentar parar em 15, hein? Não, mas aí eu tenho uma colinha, eu vou seguir rapidinho. Na verdade, né, eu tinha sugerido que a melhor pessoa para falar sobre essa questão de como a saúde encara o tema do aquecimento global, das mudanças climáticas e o impacto sobre a saúde e fazer um pouco esse viés, né, do tema da escola, né, de como isso afeta as escolas. Então, a melhor pessoa seria o Paulo Saldiva. Ele é professor de anatomia patológica, né, e é um cara que fala sobre principalmente poluição do ar e mortes. E ele mostra que toda vez que há um aumento da poluição, morre mais gente. E ele diz agora, né, nós estamos vivendo em São Paulo, na verdade há uma espécie de um limite, digamos, de conforto térmico da população que passa dos 15 aos 25 graus. Esse é o conforto. Passou de 25, já começa a incomodar as pessoas. O problema é o seguinte, a partir de 27, já começa a haver repercussões na saúde. 27. Com 30, ele diz, aumentam as mortes. 30 graus, agora nós já passamos desses dias, não é nem a questão da sensação térmica, né? É a questão mesmo que a nossa temperatura passou de 30 várias vezes. Isto, imaginando, né? Para quem fica olhando a cidade, nós temos em torno de 160, 180 mortes de pessoas por dia em São Paulo. E ele diz que toda vez que a temperatura passa de 30, morre, aumenta 50% a mortalidade. Então imaginem, em cada dia, passou de 30, você já conta, olha, então hoje foi mais 90. A mais, hein? Além da conta média geral. Isto é um número estrondoso. Aí ele diz assim, bom, qual é o grande problema, né? O problema é que o aumento da temperatura mata, mas ele não entra no atestado de óbito. Ninguém dá um atestado de óbito, morreu por calor. Porque o único evento que a gente poderia dizer que é ligado a é o
técnico, médico, para morte, por calor. Não é nenhuma insolação, né? Mas as pessoas não morrem pelo calor. O que acontece é que as pessoas têm alterações hemodinâmicas que representa, né, um momento da sudorese, um aumento de transpiração, leva a uma mudança na concentração sanguínea das pessoas, e isso facilita a emergência de trombos em todos os lugares. E então, de repente, a pessoa infarta. E aí vão dizer, mano, ele infartou. Não, mas o que provocou o infarto? É lógico, ele tinha que ter alguma coisa, entupimento, essas coisas todas, né? Por isso que, digamos que o aquecimento, ele incomoda as pessoas saudáveis, mas não mata. Por quê? Porque a pessoa saudável, ela vai tomar água. Quem é que não toma água, hein? Criança. Idoso. Aí que está a coisa. E o idoso com comorbidades, ele está mais sujeito a ter estas alterações e ele não perceber, e com isso ele ter um infarto ou um AVC, né? Um derrame. Como eu. Aí todo mundo fala, morreu de velho. Morreu de velho nada, ele poderia não morrer. Esse que é o ponto. Só que não entra em outro estado. E a criança então? O que muitas vezes acontece? No pulmão, a falta de hidratação adequada leva a uma concentração do muco. O muco fica mais grosso, facilita as infecções e dificulta que a criança solte para fora, e aí isso dá infecção. E aí eles vão dizer assim, a criança está com bronquite, pegou broncopinemonia, não sei mais o que. O que foi isso? É o calor. Está aumentando a frequência destes problemas. Entenderam como ele entra como um fator associado? Saúde nessa questão é de chamar a atenção, o alerta. Ele diz, né, esse é o ponto que eu acho que é uma dúvida. Ninguém fica indiferente à dor e à doença. É verdade. Covid e o Bolsonaro mostrou que quando a gente tem a informação clara e a demonstração desses problemas, as pessoas prestam atenção e aí começam a pensar, né? Mas não é o usual. Aí ele diz assim, ó, São Paulo é uma senhora obesa, inchada, de 470 anos, cheia de comorbidades, cujo risco de morrer aumenta 50% toda vez que a temperatura passa de 30 graus. Quem é 50% de risco de morrer? São um, e ele diz, ele tem um nome e tem classe social, ele é mais frequente nos idosos, nas crianças, não tanto, né, mas por infecções, coisas desse tipo, e nas periferias. Por quê? Porque a capacidade da população de se defender das alterações é distinta. Ele diz, é muito mais fácil alguém ter um agasalho para se proteger do frio do que ele ter um ar-condicionado para ele se proteger do inferno de calor, né? Aí é que entra então o fator que ele diz, isto tem que ser objeto de políticas públicas. Não dá para jogar para as pessoas, não é correto, porque tem localização, tem preferência de classe, certo? Então essas coisas é que eu acho que tem que ser valorizado, né? Ele coloca, veja,
tema do aquecimento, ele afeta a psique. Isso é sério. Alterações do sistema termorregulador das pessoas, ele interfere na produção de serotonina. O calor aumenta, o sono é bagunçado, a pessoa dorme mal e ela está sujeita a ter alterações comportamentais por causa do calor, aumentam os suicídios e aumentam os homicídios. Isso já está medido, não aqui no Brasil, mas em vários lugares. Se demonstra que as alterações, principalmente da temperatura para cima, causam alterações na cidade, aumentam suicídios e homicídios. Isto é uma coisa que as pessoas, né, a gente está olhando sempre um ou outro, né? Agora, na saúde coletiva, o que se olha é o coletivo, é a saúde da população, quantas mortes acontecem em cada tipo de situação, em cada evento. É possível medir isso. E isso já está demonstrado, já está publicado e, sabidamente, há uma ligação entre saúde mental e aquecimento. É por isso que eu acho, né? Talvez o calor acabe afetando. Ele diz assim, aquela senhora idosa de 470 anos, cheia de comorbidade e tal, ela sofre também de Alzheimer. Quem é que tem Alzheimer? São os neurônios dirigentes, ele chama. Porque eles esquecem o que prometeram e eles esquecem as boas políticas públicas que já foram feitas, que não foram iniciadas por ele. Ele faz questão de destruir para fazer qualquer outra coisa no lugar, para botar o nome dele no lugar. Qualquer experiência, né? Isso é Alzheimer. Alzheimer administrativo. Né? É interessante pensar um pouco nessas coisas que é tão comum, tão frequente, tão evidente. O nosso desafio é como trabalhar essas temáticas, né? Como é que a gente consegue entrar nesses assuntos de forma a sensibilizar. E é por isso que o Manuel estava falando, né? É uma articulação que se pretende que sejam da sociedade, do setor empresarial, que seja de dirigentes, gestores públicos e governos, né? Por quê? Porque existem vários tipos de sugestões e práticas e propostas já sendo implementadas em nível micro ou macro, ou um pouco maior ou um pouco menor, mas existe toda uma série de formulações que poderiam estar sendo implementados, né, e com efeitos positivos, potencializando iniciativas e, portanto, tendo uma capacidade de disseminação mais ampla e de adesão e apoio por parte da sociedade. Política pública não é política apenas do gestor fazendo as coisas, né? Se o gestor admitisse mais, né, essa ideia de que a gestão isoladamente não resolve problemas, que a gestão precisa de gerar ideias e proposições que contemplem iniciativas da própria sociedade e ajude na sua potencialização, né, é a forma de a gente imaginar uma gestão que eu sempre chamei, no Polis, todo mundo fala disso, a gestão participativa. Não existe saída em qualquer tipo de problema
inclusive no tema do enlouquecimento global e do enfrentamento às alterações que, como o Rodrigo falou, tendem a aumentar cada vez mais, de forma inevitável. A nossa capacidade de adaptação vai depender basicamente do quanto a gente consiga implementar gestões participativas que estejam voltadas para um olhar de médio prazo, mas em mudanças concretas do cotidiano em cada escola, aquilo que é possível de ser feito, mas principalmente envolvendo pais e alunos também. Esta que eu acho que é a nossa, enquanto articulação, é o desafio da gente, né? Como a gente incrementar este enfoque. Eu vou parar aqui, porque acho que a minha cola acabou. Para dizer a verdade, eu não consigo aqui nem a cola, porque eu escrevo e não consigo ver. Já vou. Ó, tá vendo? Ó, eu tô ficando craque. Estouro só um pouquinho, né? Dos 20, então. Eles iam parar em 15, deu 17. Obrigado.